E o assunto de hoje é função quadrática, né? Que é a função do segundo grau. Nós vimos anteriormente as equações do primeiro grau e a função afim, que é a função do primeiro grau. Depois nós vimos equação do segundo grau, aprendemos a calcular x1 e x2, que são as raízes ou os zeros de uma equação do segundo grau. E hoje nós vamos estar trabalhando com função quadrática, que é o estudo da função relacionado às equações do segundo grau, né? Equações ou funções onde a variável está elevada ao quadrado. Então, nós temos expoente 2, por isso é chamado de quadrática ou segundo grau. Então, o que nós lembramos anteriormente aí? O que nós podemos relembrar sobre uma equação do primeiro grau, né? Ela vai ser do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso é o esqueleto de uma equação do segundo grau, né? Como nós podemos transformar isso aqui numa função do segundo grau? Basta eu pegar esse x e colocá-lo em função, ou sendo função de uma outra variável, né? Por exemplo, se eu apagar esse zero aqui do final, e na frente colocar f de x, que é a representação de uma função, pronto. Eu estou diante agora de uma função do segundo grau. F de x, ax ao quadrado, mais bx, mais c. Esse f de x, nós já vimos que ele pode ser chamado de y, né? Então esse f de x, ou esse y, é uma variável. Sendo uma variável, escrito em função de outra variável, que é o x, eu estou diante de uma função, né? O y, ou o f de x, está em função do x. E esse x, quando nós observarmos, ele está elevado ao expoente 2, está elevado ao quadrado, então nós estamos diante de uma função do segundo grau. Essa aqui é a base do assunto de função quadrática, pessoal. É a base do assunto de função do segundo grau. Então nós temos que memorizar isso aí. Ax ao quadrado mais bx mais c. Essa vai ser a fórmula esqueleto, né? A fórmula principal que nós vamos utilizar para a nossa função do segundo grau. Então, além da fórmula, nós precisamos também identificar o gráfico de uma função do segundo grau. Lembra lá na função do primeiro grau? A função do primeiro grau, ela tem como gráfico uma figura. Que figura é essa? É uma reta, né? Então, a função do primeiro grau, a função afim, ela tem uma estrutura, o seu gráfico será uma figura e essa figura é uma reta. Então, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Enquanto que na do segundo grau, nós vamos estar diante de uma curva ou de uma parábola. Então, nós temos para o segundo grau um gráfico. Aqui nós temos a fórmula, certo? Vou anotar aqui. Essa é a fórmula de uma equação do segundo grau. E nós precisamos também identificar o gráfico. Lembra que eu falei lá no começo da aula? A função ela pode ser identificada pela sua fórmula e ela pode ser identificada pelo seu gráfico, né? Além de outras maneiras que nós também temos aí para identificar uma função. Mas principalmente para o seu concurso, para esse conteúdo, você precisa saber que uma função ela tem como ser identificada pela sua fórmula, está aqui a fórmula, ax ao quadrado mais bx mais c, e ela tem como ser identificada pelo seu gráfico. Então vamos analisar o gráfico de uma função do segundo grau, né? Nós já temos aí a fórmula, nós vamos ter aqui o gráfico. O gráfico de uma função do segundo grau, como eu disse, será uma parábola. Parábola. Né? Vai ser uma curva. Como é que vai se dar o desenho desta curva? Imaginamos aqui o plano cartesiano, que é a base do assunto de funções, do assunto de gráfico de funções. Nós temos aqui o eixo x e nós temos o eixo y. A partir do momento que eu relaciono os valores de x com os valores de y, eu vou encontrando pontos, né? E eu vou perceber que na função do segundo grau, esses pontos, quando forem unidos, eles vão transformar em uma figura, né? Transforma o nosso gráfico em uma figura, que no caso aí vai ser uma parábola. Bem bonitinha, né? Bem certinha. Nada de erro nessa curva que eu fiz. Suponham que ela esteja bem desenhada. Então tá aí, ó. Eu tenho uma curva, eu tenho uma parábola. E dentro desse gráfico, eu vou ter pontos
que eu posso dizer que são pontos essenciais, pontos importantes, né? Pontos notáveis. São pontos que eu vou notar dentro do meu gráfico. Então, vamos chamá-los assim, pontos notáveis. Quais são os pontos que eu preciso reconhecer, que eu preciso olhar e saber o que é que está sendo tratado aqui, né? Vamos pegar um outro exemplo de curva. Uma curva mais bonitinha. Eixo X, eixo Y. E aqui a minha curva vai ficar numa cor diferente agora. Vou desenhá-la bem aqui. Né? Bem aqui, tá bom. Aqui está melhor. Beleza. Então está aí a minha curva, né? Uma parábola completa. E ela vai estar identificando, quando nós olharmos para o gráfico e percebermos uma parábola, tanto faz ela ser voltada para cima, se ela for voltada para baixo, o gráfico será referente também a uma equação do segundo grau. Então, tanto faz se ela for com a concavidade para cima, com a concavidade para baixo, nós vamos estar diante de uma equação do segundo grau. Agora, o detalhe aqui, quais são os pontos notáveis que eu tenho? Eu tenho os pontos que tocam no eixo X, né? Os pontos que cortam o eixo X. Lembra o que eu falei na última aula? Quais são os pontos que cortam o eixo X? São as raízes de uma equação do segundo grau, né? Então, aqui eu tenho x1 e eu tenho x2. Então, dentro da função, esses dois pontos que tocam o eixo do x, eles são reconhecidos como x1 e x2, que são as raízes, que são os zeros da função. E como nós fazemos para calcular esses zeros, né? A gente vai utilizar aí a fórmula de Bhaskara, ou o método da soma e do produto que eu expliquei na aula anterior, que falava de equação do segundo grau. Então, esses dois pontos, x1 e x2, eu posso identificá-los, eu posso calculá-los através do cálculo de variáveis de equação do segundo grau. Então, como é que eu faço para calcular essas variáveis? Utiliza Bhaskara, utiliza soma e produto, você tem aí artifícios para calcular esses x1 e x2, que são os zeros. Nós vamos estar recapitulando o cálculo aí daqui a pouquinho nas questões. Então, por enquanto, você precisa saber o quê? Que os pontos que cortam o eixo X são as raízes. Aí eu posso ter o quê? Eu posso ter uma raiz, eu posso ter duas raízes, ou eu posso ter nenhuma raiz, né? Pode acontecer isso. Lembra da tabelinha, como é que a gente faz isso? Se o delta, lá no cálculo da equação do segundo grau, na fórmula de Bhaskara, se o delta for positivo, nós teremos duas raízes reais diferentes. Se o delta for igual a zero, nós teremos uma raiz ou duas raízes iguais, que vão funcionar como uma raiz, né? E se o delta for negativo, nós não vamos ter raiz real. Então eu digo que ele tem zero raízes ou zero raiz. Não tem nenhuma raiz real. Essa é a minha tabelinha para saber quantas raízes eu vou ter. No caso do gráfico de exemplo aqui, esse gráfico de exemplo, ele possui duas raízes, x1 e x2. Significa dizer que, olhando para esse gráfico, eu sei que o delta é o quê? O delta é positivo, né? Eu sei que o delta é positivo. Os pontos que cortam o eixo x são as raízes. O número de raízes é calculado a partir de delta, né? Então, temos a tabelinha para saber isso. Qual é o próximo ponto notável que eu tenho dentro de um gráfico? É o ponto que corta o eixo y. Está aqui, ó. Esse ponto que vai cortar o eixo y. Esse ponto é muito importante. Ele vai ser o C. Né? Ele vai ser o C do meu gráfico. Da minha fórmula, desculpa. Então, esse ponto que corta o eixo y. No meu gráfico, no meu desenho, na minha parábola, esse ponto ele vai ser equivalente ao C. Então, se eu olhar para um gráfico e já perceber que tem o ponto marcadinho lá, o ponto que corta o eixo y, então eu já estou diante do C, eu não preciso fazer o cálculo do C. Nós vamos fazer isso daqui a pouco, dentro de uma questão, você vai entender como é que isso funciona. A princípio, o ponto que corta o eixo y é o C, né? É o coeficiente C. Coeficiente C da tua fórmula. Beleza. Ponto que corta o eixo x, ponto que corta o eixo y, mas nós temos também outros pontos importantes aqui, ó. Quais são os pontos importantes? Eu tenho o vértice. O vértice, ele pode ser considerado como um dos pontos mais importantes aí.
O vértice, ele é um ponto, né? Ele é o ponto aqui, ó, é o ponto de máximo ou de mínimo dentro do teu gráfico. No caso do exemplo aqui, ó, pessoal, esse ponto está lá embaixo. Se ele está lá embaixo, esse vértice, ele vai ser chamado de ponto de mínimo. Então, como é que vai funcionar, como é que vai se portar o vértice? Vou colocar dois gráficos de exemplo aqui. X, Y. X e Y. Aqui eu tenho uma concavidade voltada para baixo, para cima, desculpe. Concavidade voltada para cima, aqui concavidade voltada para baixo. Né? Como é que eu sei para onde está a concavidade? Basta você olhar a abertura da parábola. Ó, a abertura da parábola aqui, ela está para cima. Né? A abertura da parábola está para cima. Aqui a abertura da parábola está para baixo. Então aqui eu digo que a concavidade está voltada para cima, aqui eu digo que a concavidade está voltada para baixo. Como é que eu sei se a parábola, quando eu for fazer o desenho, ou quando eu olhar um gráfico, como é que eu sei por que a concavidade será voltada para baixo ou para cima? Eu vou saber isso a partir do A. Né? A concavidade da parábola será voltada para cima quando o A for positivo. Ou seja, quando o A for maior que zero. Que A é esse? O A é o coeficiente A da tua fórmula. ax² mais bx mais c. O A vai ser o teu coeficiente A dentro da fórmula. Se a concavidade for voltada para baixo, significa que esse A ele é menor que zero. Esse A é negativo. Então eu tenho duas possibilidades para o meu gráfico. Ele pode ter a concavidade voltada para baixo, ele pode ter a concavidade voltada para cima. Isso depende do valor de A. Se o A for positivo, concavidade voltada para cima. Se o A for negativo, concavidade voltada para baixo. Eu posso memorizar isso através de duas carinhas aqui, pessoal. Né? Eu posso desenhar aqui duas carinhas, né? E colocar aqui A positivo, a carinha vai ficar feliz. Se o A for negativo, negativo já é uma coisa triste, né? Então, se o A for negativo, carinha triste, pronto. Assim você sabe se a concavidade vai ser voltada para cima ou para baixo, desenhando aí os dois emoticões que eu tenho para a minha equação, para o meu gráfico de equação do segundo grau. Carinha feliz, o A é positivo. Carinha triste, o A é negativo. Fica bem simples entender assim, né, pessoal? Então, o que vai ser o vértice? O vértice vai ser esse ponto máximo ou mínimo dentro do teu gráfico. Ó, ponto máximo aqui está coincidindo com o eixo Y. Ponto máximo. Ó, quando a concavidade está voltada para cima, o teu ponto de vértice ele vai ficar lá embaixo. Então ele vai receber o nome de ponto mínimo. Ponto mínimo ou ponto de mínimo. Se o A for negativo, o teu ponto vai estar lá em cima. Né? O teu vértice vai estar lá em cima. Então ele será chamado de ponto máximo ou ponto de máximo. Isso aqui é muito importante dentro de resolução de concursos. Resolução de questões de concursos. Sempre cai alguma coisa sobre ponto máximo e ponto mínimo. Que nada mais são do que nomes para o vértice. Né? O vértice ele vai ser esse ponto, ou de mínimo ou de máximo, dependendo se a concavidade da parábola está voltada para cima ou para baixo. Só que esse vértice, se você parar para analisar, esse vértice nada mais é que um ponto. Né? É um ponto. Ó. Ele tem valor em x, que eu vou chamar de x-vértice, e ele tem valor em y, que eu vou chamar de y-vértice. Então esse vértice aqui, ele é na verdade um ponto. Sendo um ponto, tendo duas coordenadas, eu preciso calcular as duas coordenadas. Então olha aí, o vértice ele vai ser dividido em x-vértice e y-vértice. Para calcular o x-vértice, eu divido menos b sobre 2a. Na última aula, nós aprendemos a identificar o A, o B e o C, certo? Aprendemos a identificar o A, B e C. Então, para calcular o x-vértice, b sobre 2a com o menos na frente. Menos b sobre 2a é o cálculo do x-vértice. Então, beleza. Cálculo do x-vértice menos b sobre 2a, nós já sabemos identificar o b e o a, substitui na fórmula, calcula o x-vértice. E o y-vértice? O y-vértice é o mais importante, por quê? Porque o y-vértice ele vai te dizer em que posição do y vai estar o teu vértice. Ou seja, ele sempre vai te dizer qual é o ponto máximo ou qual é o ponto mínimo. Então, se eu for falar em importância, o y-vértice é mais importante que o x-vértice, porque ele vai determinar a posição da altura do teu y, né?
onde vai estar o teu vértice. Então ele é bem importante aí. O cálculo dele é menos delta sobre 4 vezes A. Lembra do delta? O delta a gente aprendeu a calcular na última aula. Delta igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então nós vamos utilizá-lo para o cálculo do vértice. Beleza? Tranquilo, pessoal? Show de bola. Vamos fazer uma observação aqui sobre o nosso gráfico, né? Nós já vimos que o ponto que corta o eixo x são as raízes e nós calculamos as raízes pela fórmula de Bhaskara. Nós vimos que o ponto que corta o eixo y é o coeficiente c. Beleza. Nós vimos também que nós temos o vértice. O vértice pode ser mínimo ou pode ser máximo, dependendo se a concavidade da parábola vai estar para cima ou para baixo. Quando A for positivo, a concavidade voltada para cima. Quando A for negativo, concavidade voltada para baixo. E, para calcular as coordenadas x e y do meu vértice, que é o x-vértice e o y-vértice, nós temos essas duas fórmulas auxiliares, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. A observação que eu quero fazer além disso é quanto ao b, né? Nós falamos sobre o c vai ser o ponto que o gráfico corta o eixo y, o a determinará se a tua parábola está voltada para cima ou para baixo, e o b pode ser relacionado com alguma coisa aí, é o coeficiente b. Esse coeficiente b, ele vai estar relacionado com a posição da tua parábola em relação ao eixo x. Como é que isso vai funcionar, né? Parece complicado quando a gente fala, mas vamos analisar aqui duas situações, y e x. Aqui, y e x. Como é que vai se comportar isso? Esse gráfico aqui, ele está bem aqui. E esse gráfico, vamos colocá-lo aqui. Tá? Qual é a observação que nós temos que fazer? Vamos identificar o ponto máximo e o ponto mínimo. Ou o ponto máximo ou o ponto mínimo, dependendo do gráfico. Aqui eu tenho o A positivo, né? O A positivo porque eu vejo que a concavidade da parábola está voltada para cima, a abertura da parábola está para cima. Então significa que o ponto vértice ele está lá embaixo, né? Estando o ponto vértice lá embaixo, ele é chamado de ponto mínimo. Está aqui o vértice. Beleza. Nessa segunda situação, o vértice ele está lá em cima. Se ele está lá em cima, ele é chamado de ponto máximo. Então aqui eu tenho os dois vértices marcados. Agora observe o seguinte, esse vértice, ele está abaixo do eixo x ou ele está acima do eixo x? E esse outro vértice aqui? Ele está abaixo do eixo x ou ele está acima do eixo x? É bem simples visualizar isso, né, pessoal? O eixo x está bem aqui, ó. Bem aqui o eixo x, né? Essa reta aqui todinha é o eixo x. Eu olho para o vértice, ele está abaixo do eixo x? Está. Se ele estiver abaixo do eixo x, significa que esse b, ele é positivo. Opa! Eu troquei os gráficos de posições. Se o b estiver abaixo do x, esse b, ele é negativo. Se o vértice estiver acima do eixo x, agora sim, esse b será positivo. Algumas questões será interessante nós sabermos isso daí. Pronto. Dessa maneira, nós relacionamos todas as variáveis possíveis e todos os coeficientes possíveis, né? Eu tenho as variáveis x1 e x2, eu tenho os coeficientes e como esses coeficientes se comportarão acerca do nosso gráfico. Pronto. Sabendo tudo isso, é muito simples fazer as questões de equação do segundo grau. Nós vamos lembrar aí alguns conceitos de função que nós vimos na primeira aula, né? E utilizar agora esses esqueminhas, né? Esse resuminho, para resolver as questões de equação do segundo grau. Então, peguem o seu material aí, que eu vou pegar o meu aqui, para nós começarmos a resolução das questões. Vamos começar da questão número 2, tá? Vamos começar na questão número 2. Se não ficou bem claro essa parte do começo, né? Se foi a primeira vez que você viu isso na vida, pode ser que tenha alguma dificuldade em olhar e compreender. Mas dentro do exercício você vai ver que isso é bem mais simples do que parece, né? Dentro do exercício é muito simples. Número 2. Esboce o gráfico, apresente seu domínio e determine o conjunto imagem das funções. Vamos nos concentrar aqui. Esboce o gráfico. Vamos fazer isso primeiro. Esboçar o gráfico das seguintes funções.
Na segunda questão, eu tenho a letra A, y igual x ao quadrado menos 7x mais 10. Beleza. Eu tenho uma função do segundo grau? Tenho. Primeiramente, será uma função por quê? Porque eu tenho y relacionado com x. Né? Eu tenho y e x sendo relacionados à forma de aliás, acerca da função aqui. Então, nós vamos ter uma função relacionada aí, x e y. O y em função do x. E esse x, ele está elevado ao quadrado. Né? Eu tenho um x elevado ao quadrado aqui, pronto. É o máximo expoente que eu tenho dentro da questão? Então é uma função do segundo grau. Tendo uma função do segundo grau, eu sei como trabalhar. Né? Se eu quero montar o gráfico, eu preciso dos pontos principais. Quais são os 3 pontos principais? Os que cortam o eixo x, os que cortam o eixo y e o vértice. Né? Então, se ele quer esboçar o gráfico, eu preciso colocar esses 3 pontos. A questão não falou mais nada sobre gráfico, ela só falou esboce o gráfico. Então, eu subentendo que eu tenho que ir naqueles pontos importantes para eu fazer o esboço do gráfico, para eu fazer o desenho do gráfico. Então, vamos lá. Primeiro ponto são os pontos que cortam o eixo x, ou seja, as raízes. Vou me concentrar aqui nas raízes. Os pontos que cortam o eixo x são as raízes. Como é que eu calculo as raízes? Pode ser por Bhaskara, não pode? Essa aqui é uma equação do segundo grau completa. Né? É uma função que vai representar uma equação completa. Vou transformar isso aqui numa equação. Como? Basta que eu iguale a 0. Né? Porque os pontos que cortam o eixo y, aliás, os pontos que cortam o eixo x, significa que eles valem 0 em y. Lembra do que eu falei na última aula? Quando um ponto está em cima de um dos 2 eixos, significa que ele é 0 no outro eixo. Então, se esses pontos estão cortando o eixo x, eles são 0 no y. Então, é isso que eu faço bem aqui. Ó. Não estava igualado a y? Agora eu igualo com 0, porque eu sei que ele vai ser 0 no y. Beleza. Igualando a 0, eu vou estar diante de uma equação do segundo grau. Eu vou estar diante de uma equação do segundo grau e eu vou resolvê-la por Bhaskara, porque ela é completa, né? A gente pode resolver por Bhaskara. Posso fazer também por soma e produto? Posso. É melhor fazer logo por Bhaskara, porque eu vou calcular o delta e eu faço uma coisa só, né? Então vamos lá. Delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Opa, vamos lembrar aqui como é que calcula, como é que identifica o a, b e c. Aquele valor que está junto com o x ao quadrado, que no caso aqui é 1, que não estava aparecendo, ele vale o a. Né? O a está junto com o x ao quadrado, ele vai valer 1. Esse número que está junto com o x, ele vai ser o valor de b. Então, marquem aí, menos 7 é o valor de b. E esse valor que está sozinho é o c. É o valor que está sozinho, é o c. Delta igual b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. A fórmula agora, colocando os valores, será o b ao quadrado é menos 7 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que vale 10. Resolva essa potência primeiro. Lembra o que eu falei? Base negativa expoente ao quadrado, resultado positivo. E 7 ao quadrado é 49. Menos 4 vezes 1 vezes 10, sinais diferentes dá menos. 4 vezes 10, 40. Né? Eu não preciso multiplicar pelo 1 porque não vai alterar o resultado. Então faz logo 4 vezes 10. 49 menos 40, eu vou obter um delta aqui igual a 9. Pronto, delta igual a 9. Agora eu parto para o cálculo do x, do x1 e x2. Como é que eu faço isso? X igual menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. É a fórmula principal aí do cálculo do x1 e do x2. Beleza? Beleza. X igual menos da fórmula. Qual é o valor de b, pessoal? Menos 7. Não confundam esse menos daqui com o menos do 7. São 2 menos diferentes. Então, eu coloco os dois aqui e separo por parêntese. Mais ou menos raiz quadrada de 9, que é a raiz quadrada de delta. E o delta deu 9, raiz quadrada de 9. Tudo isso dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Coloca aqui o resultado 2. A partir daqui, eu posso calcular o meu x1 e eu posso calcular o meu x2. Né? Lembra o que eu falei? x1 utiliza o mais, x2 utiliza o menos. x1, menos vezes menos, se eu fizer essa multiplicação aqui, ó, menos vezes menos, eu vou obter mais 7. Mais ou menos raiz quadrada de 9, pessoal. Raiz quadrada de 9 é 3. Tudo isso dividido por 2. Vou fazer simultaneamente aqui a parte de baixo.
7, né? Menos... Opa, coloquei mais ou menos aqui. Só o mais, né? Para o cálculo do x1, coloco mais. Para o cálculo do x2, coloco menos. 7 menos raiz quadrada de 9. 3. Tudo isso dividido por 2. A de cima, 7 mais 3, 10. Dividido por 2, 5. 7 menos 3, 4. 4 dividido por 2, 2. Pronto, está aí. Encontrei o x1 e encontrei o x2. Encontrando x1 e x2, eu estou diante das duas raízes. Vamos terminar essa questão aqui lá para o começo do quadro. Certinho, encontrei x1 e x2, vou anotar para cá, né? É a continuação da segunda questão aqui, letra A. x1 deu 5, x2 deu 2. Guarde isso aí, são os pontos que cortam o eixo x, né? São os pontos que cortam o eixo x. Agora eu preciso do ponto que corta o eixo y, né? Qual vai ser o ponto que corta o eixo y? Lembra que eu falei? O ponto que corta o eixo y é o próprio c. E dentro da minha equação, eu já vi lá, ó, a equação x ao quadrado menos 7x mais 10, o valor do c é 10. Né? Se o valor do c é 10, então o ponto que corta o eixo y é o 10. É o 10. Olha aí, ó, o ponto que corta o eixo x, ele é 5 e 2. Só que em pontos, o que significa esse 5 e 2? Ele vale 0 no y. Então é 5 e 0, e o outro ponto será o ponto 2 e 0. Né? Vou separar aqui. Está aí os dois pontos, as duas raízes, o x1 e o x2. 5 e 0, 2 e 0. Enquanto que aqui no y, ele vai estar cortando o eixo y. Então, se ele está cortando o eixo y, ele é 0 aonde? Ele é 0 no x. Então, ele vai ser o ponto 0 e 10. Né? Porque todo ponto possui duas coordenadas. Uma coordenada para x e uma coordenada para y. Uma coordenada que é a abscissa e a outra coordenada chamada de ordenada. Então, preciso das duas ordenadas. Beleza, já tem o ponto que corta o x, tem o ponto que corta o y, falta o quê? Falta o vértice. E o vértice eu divido em quê? Eu divido em x vértice e y vértice. Então, vou calcular o x vértice. X vértice é menos b sobre 2a. Ensinei a fórmula ainda agora. Menos b sobre 2a. Então, o x vértice aqui, ó, x vértice menos b, o valor de b é menos 7, então eu coloco menos da fórmula e o menos do 7, e divido por 2 vezes a, por 2 vezes 1, que é 2. Tá? O resultado aqui, ó, para o meu vértice, é 7 sobre 2. 7 sobre 2. Agora eu vou calcular o y vértice. O y vértice é menos delta sobre 4a. Então, por isso que eu preferi calcular o delta ali do que fazer por soma e produto. Né? Porque calculando o delta, eu vou utilizar esse delta aqui no cálculo do meu y vértice. Então, ó, y vértice é igual menos delta. Qual é o valor de delta que eu encontrei anteriormente, pessoal? 9. Então, vai ficar menos 9 sobre 4 vezes a. 4 vezes 1. Menos 9 sobre 4. Menos 9 sobre 4 é o valor do y vértice. Está aí. Então, eu tenho o x vértice, tenho o y vértice, está terminada a minha questão. Por quê? Porque eu já tenho os 3 pontos principais, né? Que na verdade aqui serão 4, porque eu tenho duas raízes, eu tenho x1 e x2. Então, eu tenho os pontos que cortam o eixo x, tenho o ponto que corta o eixo y e tenho o ponto de vértice. Qual é o ponto vértice aqui? O ponto vértice ele vale 7, 2 no x e ele vale menos 9 sobre 4 no y. É o meu vértice. Para eu fazer o gráfico, basta eu colocar esses pontos. Né? Vamos apagar aqui. Para eu fazer o gráfico, basta eu colocar esses pontos dentro do gráfico. E isso é muito simples. Lembra da última aula? Quando a gente estava falando sobre função afim, função do primeiro grau, nós aprendemos a colocar os pontos dentro do gráfico. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Ó. Primeiro ponto, 5 e 0, 2 e 0, são as duas raízes. Vou marcar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. O ponto 2, 0 é esse ponto aqui. Ó. É o x1.
O ponto 5 e 0 é esse ponto aqui. x2. Beleza, está marcados as raízes. Ponto que corta o eixo y, que é o 0, 10. Ele está em cima do y porque ele é 0 no x. Então ele vai ser bem aqui, ó. Vamos colocar o 10 para cá. Aqui vai ser o 10. Pronto. Esse é o ponto que corta o eixo y. Falta o quê? O vértice. O vértice, em x, ele vale 7 sobre 2. 7 sobre 2, ele é 3,5. Só para a gente saber a posição mais ou menos dele ali. 9 sobre 4, 9 sobre 2 é 4,5. 9 sobre 4 vai dar 2,25. Então vamos arredondar aqui de 2,3. Ou 2,25 mesmo. Negativo. Porque a gente vai saber mais ou menos a posição, né? A gente só transforma para decimal, só para a gente saber a posição mais ou menos. Vamos lá. O x-vértice, ele é o 3,5, ele está por aqui. O y-vértice, ele é menos 2,3. Vamos colocar ele por aqui. Então, ali, ó. Mais para cima um pouquinho. Ó. Aqui. Aí eu vou juntar o 2,5 com... Taraná, taraná. Esse aqui é o 7 sobre 2. Esse aqui é o menos 9 sobre 4. Os dois juntos formam o teu vértice. Os dois juntos formam o vértice. Pronto. Marquei os pontos principais. Agora é moleza, pessoal. Por que é moleza? Porque aqui, ó, a partir do vértice, eu faço uma curva indo para a esquerda, passando pelos pontos principais. O ponto que corta o eixo y, a minha raiz e o vértice. E indo para a direita aqui eu tenho a outra raiz. Pronto. Está formado o gráfico. Só marcar, no caso, se for uma questão, né, de alternativa, se for uma questão com alternativas, uma questão objetiva, fugiu a palavra na minha cabeça aqui, mas se for uma questão objetiva, nós olhamos para o gráfico mais aproximado e marcamos. Mas nós vimos que é bem simples. Calcula as raízes, marca os pontos de em cima do eixo x. Vê qual é o c, marca em cima do y. Calcula o vértice e marca aqui. E a partir do vértice eu faço o meu desenho. A partir do vértice eu faço o meu desenho. Dá uma olhada nesse vértice aqui, pessoal. Esse vértice, ele está abaixo do eixo x. Por que ele está abaixo do eixo x? Porque o b é negativo. Lembra lá que o b é menos 7? O b é menos 7 significa que o vértice vai estar abaixo do eixo x. O a, ele vale 1 nessa questão, ele é positivo. Se o a é positivo, significa que a concavidade está voltada para cima. E o c, ele é o ponto que corta o eixo y, ele vai estar cortando o eixo y bem aqui, ó, na parte positiva do y. Beleza, o C vale 10. Pronto, o A, B e C vão significar isso dentro do teu gráfico. O vértice você já aprendeu a calcular. E a letra B, a questão B, dessa primeira aí, aliás, da segunda questão, alternativa não. A segunda questão, letra B, você vai fazer. É o mesmo procedimento, né? Você começa aí e logo eu vou estar disponibilizando o gabarito dessas questões para você. Beleza, deu para entender? Espero que tenham acompanhado. Façam o mesmo procedimento na letra B e vamos continuar aqui, vamos para a próxima questão. Agora sim nós podemos fazer a questão número 1. Né? Questão número 1. Vou apagar aqui o começo da letra A. Você já viu que você copia bastante, né? Matemática... Para ficar bem detalhado, você tem que copiar muito. Mas eu ainda acho que as questões que eu disponibilizo são poucas. Por quê? Eu sempre coloco bastante questão. Mas você tem que pensar que nunca é o suficiente. Né? Você que quer mesmo aprofundar esse conteúdo, depois da aula, façam esses exercícios. Peguem também um livro do ensino médio mesmo, peguem um livro do ensino médio com esse conteúdo e resolvam todas aquelas questões elementares. Né? Porque as questões elementares, aqui... Na lista, eu já tenho questões com um nível bem mais alto, né? Que é para você saber fazer todas as questões abaixo desse nível. Então, você está preparado para essas questões, você vai conseguir resolver as questões de qualquer livro. Então, peguem as questões de livros do ensino médio e resolvam, porque assim você vai fortalecer muito o seu aprendizado. Mas essas listas aqui são primordiais para você, pessoal. Você precisa resolver os exercícios que ficam para casa. Número 1, vamos fazer a questão número 1 agora. Questão aí da PUC de Campinas. Seja a função R em R definida por f de x é x ao quadrado menos 3x mais 4. F de x é x ao quadrado menos 3x mais 4.
que nós vamos fazer nessa questão? No sistema de coordenadas ortogonais, o vértice da parábola que representa localiza-se, aí ele fala, no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro quadrante, sobre o eixo das ordenadas, sobre o eixo das abscissas. Nós vamos ter que identificar aonde está o vértice dessa parábola. Só que a gente é esperto, né? Vamos logo analisar o seguinte, a gente já decorou o quê? Que se o B é negativo, está aqui um sistema cartesiano, pessoal. Esse é o sistema cartesiano, x e y. Esse quadrante aqui, onde x e y são positivos, ele é chamado de primeiro quadrante. Aí nós vamos no sentido anti-horário, numerando os quadrantes. Sentido anti-horário aqui, ó. Segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Está aí a nomenclatura dos quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. A partir do primeiro, onde os dois são positivos, no sentido anti-horário. Olha o que vai acontecer aí. Esse B, ele é negativo. Se o B é negativo, significa dizer que o vértice vai estar abaixo do x ou acima do x? A gente já viu que ele vai estar abaixo do x, né? Olha aqui, ó. Se o B for negativo, ele vai estar abaixo do x. Então, o vértice está abaixo do x. Aqui ele quer saber a posição do vértice. Ó. No sistema de coordenadas ortogonais, o vértice da parábola que representa localiza-se. Onde ele localiza-se? Se a gente sabe que o B é negativo, ele está abaixo do x. Abaixo do x, só tem o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Não tem primeiro e segundo. Então, você já pode cancelar alguma coisa aí, né, pessoal? Pode cancelar aí a letra A e a letra B? Não sei. Vamos continuar aqui a questão. Para eu calcular o x-vértice e o y-vértice, eu preciso das fórmulas. Né? Para eu calcular as coordenadas do vértice, eu preciso do x-vértice menos b sobre 2a. X-vértice é o valor de b, menos 3 sobre 2 vezes 1. Aqui eu vou ter x-vértice igual a 3 sobre 2. 3 sobre 2. Tranquilo? Pronto. A gente já tinha aprendido a calcular o x-vértice, então não enrolei muito. Só fiz substituir. O valor de b é menos 3 e o valor do a aqui, ele vale 1. Substituo dentro da fórmula e encontro aí x-vértice igual a 3 sobre 2. Falta calcular o y-vértice. Para o cálculo do y-vértice, eu preciso do delta. Então, para o cálculo do y-vértice, eu preciso do delta. Então, vamos calcular aqui o delta. Delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O valor de b é menos 3. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o valor de c, que aqui é 4. Menos 3 ao quadrado, 9. 9 menos 4 vezes 4. 4 vezes 4 ali vai dar 16. 16 negativo. 16 negativo. Eu acho que essa questão saiu com algum erro de digitação aí. X ao quadrado menos 3x mais 4. Coloquem aí, na questão de vocês, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 4. Troquem o mais do final por menos. Né? Troquem o mais por menos. Coloca o menos aí. Então, em vez de ser mais 4, coloquem o menos. X ao quadrado menos 3x menos 4. Então, coloca aqui menos 4. 4 vezes 4 negativo vai dar mais 16. Aí sim o nosso delta vai dar um valor melhor. Né? Então, para essa questão, troquem aí, pessoal. Para ficar mais interessante, troquem o mais 4 do final, coloquem menos 4. Beleza. Agora eu vou calcular o y-vértice. Y-vértice é menos delta sobre 4a. E y-vértice é igual a menos 25 sobre 4. Tá aí. 3 sobre 2, menos 25 sobre 4. Beleza? Beleza. X-vértice, menos 25 sobre 4. O que nós vamos poder fazer com isso aí? Se o x ele é positivo, vou tirar aqui o nome dos quadrantes. Se o x ele é negativo, aliás, positivo, a gente marca aqui 3 sobre 2 na parte positiva. O y-vértice é negativo, menos 25 sobre 4. Marca aqui, menos 25 sobre 4.
menos 25 sobre 4 e 3 sobre 2. Pronto. Esse vértice está localizado em qual quadrante aqui no caso? Ele está localizado no quarto quadrante. Quarto quadrante. Então, ó, ele quer saber a posição do vértice. Fácil. Calcula x vértice, calcula y vértice. Aí eu marco dentro do meu plano cartesiano e verifico que ele está no quarto quadrante, porque no quarto quadrante o x é positivo e o y é negativo. Saiu completamente errado aí por causa do enunciado, eu acabei colocando as alternativas trocadas. Então, a letra E está escrito sobre o eixo das abscissas, apaguem o enunciado da E e coloquem quarto quadrante. Quarto quadrante. Beleza, pessoal? Deu para entendermos aí como é que é o cálculo do x vértice e do y vértice. Vamos fazer agora a terceira questão. Terceira questão? Não, vamos fazer a quinta questão. Quinta questão. Pegue aí o seu material, dê uma lida. Tá pegando aqui no começo, tá, né? Aqui. Quinta questão. A única função cujo gráfico pode ser a parábola representada na figura abaixo é... Tá aí. A figura está mais ou menos nessa disposição. X e Y. O que nós podemos perceber aqui nessa equação? Vamos analisar tudo. Para eu descobrir qual é o gráfico, eu preciso analisar toda essa informação que eu já passei para vocês, né? O valor de A, o valor de B, o valor de C. O C, ele está bem aqui, é o ponto que corta o Y. E esse C, nós vamos perceber que ele é um C positivo. Então, olhando para as alternativas, a letra A, a letra B são positivos, a letra D e a letra E também são positivos, ou seja, cancelem a letra C. A letra C está fora porque a C contém menos 10, possui um C negativo. E eu já vi que o meu C é positivo. Beleza. Outra coisa que eu posso fazer, a concavidade da parábola está voltada para cima. Se a concavidade da parábola está voltada para cima, significa que o A ele é positivo. Se o A é positivo, vamos olhar para a alternativa. Todas são positivas. Então, assim ainda pode ser A, B, D e E. Beleza. Outro detalhe. Aonde está o meu B? O meu B está abaixo do eixo X. Se está abaixo do eixo X, significa que o B é negativo. Olha, ó, o vértice estando abaixo do eixo X, vai identificar que o meu B ele é negativo. Olhando para as alternativas, eu tenho letra B e letra E possíveis. Então, a partir dessas duas alternativas, eu vou desenvolver o meu raciocínio. Y é x² menos 6x mais 9. E a letra E, y é igual a x² menos 7x mais 10. São as duas possíveis aí, de acordo com os dados que nós analisamos, né? Beleza. Qual das duas será possível? Vamos entender o seguinte. Quantas raízes temos aqui? As raízes são aqueles pontos que cortam o eixo X. Eu tenho aqui a primeira raiz, eu tenho aqui a segunda raiz. Se eu tenho duas raízes, significa que o meu delta tem que ser positivo, porque quando o delta é positivo, eu tenho duas raízes distintas, duas raízes diferentes. Então, se eu tenho um delta positivo, é porque eu preciso de duas raízes diferentes. Olha o meu desenho. O meu desenho identifica duas raízes distintas, x1 e x2. Ou seja, o meu delta tem que ser positivo. Eu vou calcular o delta para as duas e ver qual é aquele que dá positivo para saber qual é a alternativa que eu vou marcar. Simples, simples. Vamos lá. Calcular o delta para a letra B. Delta é igual a B² menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. Qual é o valor de B? Menos 6². Menos 4 vezes A. Qual é o valor de A? 1. Qual é o valor de C? 9. Está tudo aqui identificadinho. Ó. O A é 1
o B é menos 6 e o C é 9. Menos 6 ao quadrado, 36. Né? 36. Menos 4 vezes 9 também é 36. 36 menos 36 dá 0. O meu delta deu 0. Quando o delta dá 0, o que acontece, pessoal? Delta dando 0, eu tenho duas raízes iguais. Ou duas raízes que equivalem como uma só. Eu tenho apenas uma raiz no caso. Então, essa letra B não é interessante, porque aqui no meu desenho eu tenho duas raízes. Vamos calcular para a letra E, só para desencargo de consciência. Mas a gente já sabe que é ela por eliminação, né? Já sabe que é a letra E. Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O A vale 1, o B vale menos 7 e o C vale 10. Delta é igual menos 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes C, que é 10. Delta é igual menos 7 ao quadrado, pessoal, é 49. 49 menos 4 vezes 1 vezes 10, 40. E o meu delta dá 9. Beleza, o delta deu positivo. Se o delta deu positivo, significa dizer que eu tenho duas raízes, x1 e x2, então só pode ser a letra E. Né? Eu analisei primeiramente o A, B e C e percebi que as únicas alternativas que se encaixavam eram a letra B e a letra E. Só que calculando o delta para a letra B, nós percebemos que o delta é 0. Quando o delta dá 0, nós encontramos apenas uma raiz. Mas no desenho nós percebemos que nós temos duas raízes. Calculando o delta para a letra E, nós percebemos que deu positivo. Quando dá positivo, eu tenho duas raízes. Então, resposta correta aí da quinta questão, né? Quinta questão, letra E. Podem marcar aí, pessoal, sair um pouco da frente para você dar um pause aí no seu vídeo e tirar um print, copiar. E vamos partir para a nossa próxima questão. A questão que eu vou resolver agora com vocês é a questão de número 6. Questão aí da UFAM, né? UFAM que recentemente fez um concurso. Opa, eu escrevi aqui. Questão número 6. Em relação ao gráfico da função f de x igual menos x ao quadrado mais 7x menos 10, pode-se afirmar que... Aí ele vai fazendo algumas afirmativas acerca dessa questão. Né? Em relação ao gráfico dessa função, o que está certo aí? Vamos lá. O gráfico intersecta o eixo das abscissas em P, 5 e 0 e Q, menos 5 e 0. O que é o eixo das abscissas, pessoal? O eixo das abscissas é o x. Ele está afirmando aqui que as raízes são 5 e menos 5. Né? Ele está afirmando que as raízes são 5 e menos 5 porque ele está falando intersecta o eixo das abscissas em P, 5 e 0, que é o primeiro ponto, e Q, menos 5 e 0 é o segundo ponto. Então, nós vamos calcular as duas raízes e vamos comparar com isso que ele está falando aí. Então, a letra A, ele quer saber sobre as raízes. Né? Ele está afirmando que as raízes são 5 e 0 menos 5 e 0. Bem simples. Calculo o delta. Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O A é menos 1, o B é 7, o C é menos 10. Coloca aqui. 7 ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é menos 10. Delta é igual 7 ao quadrado, 49. Agora que vem um probleminha aqui, porque tudo está negativo. Ó. Menos vezes menos dá mais. Esse mais que sobra, multiplicado com menos, dá menos. Né? Bem simples. Acaba sendo simples porque você vai fazendo mais pausadamente. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. E hoje tudo está dando 9, né? Quem dera se sempre fosse assim. Mas aí, ó, o delta deu 9. Como é que eu calculo agora o x? x1 e x2. X igual menos b, vou colocar direto, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Tá aí. X igual menos 7, mais ou menos, raiz de 9, 3, sobre menos 2. A partir daí eu vou tirar o meu x1 e o meu x2. x1 uso mais, x2
usa o menos. x1 usa o mais, x2 usa o menos. Pronto. x1 vai dar quanto, pessoal? Menos 7 mais 3, subtrai e dá o sinal do maior. Qual é o maior aqui? 7. Menos 7 mais 3 vai dar quanto? Menos 4. Menos 4 dividido por menos 2, os dois são negativos. Se os dois são negativos, na multiplicação e na divisão, dois sinais iguais dá mais. Então, menos 4 dividido por menos 2 dá 2. Está aí o meu x1. x2 é menos 7 menos 3. Sinais iguais, soma e repete o sinal de menos. Então, vai ficar menos 10 em cima. Menos 10 dividido por menos 2, que dá 5. Divisão de sinais iguais, resultado é mais. Então, significa dizer que os meus pontos que vão cortar aqui o eixo x é o primeiro ponto, a primeira raiz, ela é 2, ela vai ser 0 no y. Sempre as raízes serão 0 no y. E a segunda raiz, 5 e 0. Então, a gente já sabe que a letra A ela está falsa. Né? Já sabe que a letra A está falsa. Eu vou marcar um X para identificar que ela está falsa. Então, eliminem aí a letra A. Vamos ver a letra B, o que ele está falando aí. Na letra B, ele fala que o vértice é o ponto 7, 2 e 9, 4. O vértice é o ponto 7, 2, 9, 4. A B é a alternativa correta. Então, vamos pular para C. É uma parábola de concavidade voltada para cima. É voltada para cima, pessoal? Qual é o valor do A aqui? Menos 1. Se o A é negativo, concavidade voltada para baixo. Elimina a letra C. D. O seu eixo de simetria é o eixo das ordenadas. O eixo de simetria, ele vai funcionar assim, ó, a partir do vértice, eu vou olhar para a direita e para a esquerda e a parábola vai estar dividida exatamente ao meio. Para que o eixo de simetria ele esteja exatamente ao meio, né, para que o eixo de simetria esteja exatamente no eixo y, eu vou precisar que esse C seja 0, porque aí o C vai estar dividindo a parábola ao meio, né, para que o eixo de simetria seja o y. Então, essa alternativa D também é falsa. Letra E. Intercepta o eixo das ordenadas em R010. O ponto R010. É 0,10, pessoal? Não. Tem que ser 0 menos 10, porque o ponto que corta o eixo das ordenadas é o menos 10. Vamos ver por que a alternativa B está correta. A B fala, seu vértice é o ponto 7, 2 e 9, 4. Então, ele está dizendo que o vértice ele é x vértice 7, 2 e y vértice 9, 4. Vou calcular o x vértice. X vértice é igual a menos b sobre 2a. E o y vértice é menos delta sobre 4a. Qual é o valor do b aí, pessoal? O b é 7, né? Então, x vértice aqui vai ser menos 7 sobre 2 vezes menos 1. X vértice é menos 7 sobre menos 2, que vai dar 7 sobre 2. X vértice, 7 sobre 2. A primeira parte está correta, né? 7 sobre 2. Para calcular o y vértice, menos delta, qual é o valor do delta que eu encontrei lá? 9 menos 9 sobre 4 vezes a, que é menos 1. Y vértice vai ser menos 9 dividido por menos 4. Aí o resultado vai dar positivo, 9 sobre 4. Está correto também? Tá, né, pessoal? Então, a alternativa B é a alternativa correta da questão da UFAM, questão número 6. Dá um tempinho aí para vocês copiarem enquanto eu tomo uma água e apago a próxima questão para nós fazermos. Apago a próxima parte do quadro. Falei, próxima parte da questão. Para nós fazermos a nossa próxima questão.
Próxima questão aí, pessoal, é a questão número 9. Então, peguem a questão número 9. Questão número 9. Ela traz o desenho de um gráfico. Vou transpor esse desenho para cá, para nós analisarmos. Questão da FURB de Santa Catarina. O gráfico abaixo representa uma função quadrática, que é ax ao quadrado mais bx mais c. Os valores de a, b e c, respectivamente, são... Então, olha aí, ele te dá um gráfico, e só com essas informações do gráfico, nós vamos ter que descobrir o valor de a, de b e de c. Né? Vamos ter que descobrir aí o valor de a, b e c. Vamos fazer aqui, então, pessoal. O mais fácil de encontrar é o c, né? Porque o c é aquele ponto que corta o eixo y. Então, o C aqui só pode ser menos 1. Eu já posso eliminar algumas aí, né? Mas vamos continuar. Eu sei o que mais dessa questão? Eu sei que o delta dela é 0. Por que eu sei que o delta dela é 0? Porque só está tocando em um ponto aqui no eixo X, né? Só está tocando em um ponto do eixo X. Significa que só tem uma raiz. Se só tem uma raiz, o delta é 0. O que mais que eu posso saber sobre essa questão? Eu tenho outro ponto bem aqui, ó. Eu tenho esse ponto. Então, eu tenho um ponto C, que vale menos 1. Né? Esse ponto aqui, ele é o ponto 0 em x, menos 1 em y. Esse outro ponto aqui, ele é 1 em x, 0 em y, porque ele está em cima do x, então ele é 0 em y. E esse terceiro ponto aqui, ele é 2 e menos 1. Ele é 2 no x e menos 1 no y. Se a minha função do segundo grau, ela é do tipo f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, com esses 3 pontos eu posso descobrir aí alguma coisa. Por quê? Porque esse x, esse f de x, ele equivale ao y. Então eu posso substituir pelos pontos que eu tenho ali. Olha aí, ó. Vamos substituir o primeiro ponto, que é o ponto 1 e 0, dentro da minha questão. O ponto 1 e 0 substituído dentro da função. Como é que vai ficar isso? Ele é 1 no x. Então, onde aparecer x, eu vou colocar 1. Né? A vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c igual a f de x, que no caso o f de x é o y, é igual a 0. Tá aí. Segundo ponto que eu tenho para substituir é o ponto 0 menos 1. Vamos deixar ele por último. Vamos colocar ali o ponto 2 menos 1. Ponto 2 menos 1, substituído dentro da função. O que isso vai me dar? Aonde tiver x, eu vou colocar o valor 2. A vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2, mais c, igual ao f de x, que é o y. Quanto é que é o y para esse segundo ponto? Menos 1. Então, igual aqui a menos 1. E o último ponto que eu posso substituir dentro da minha função é o ponto 0 menos 1, que é o c aqui, né? O ponto que corta o eixo y. 0 e menos 1. Substituo dentro da minha função f de x. Aonde tiver x, eu vou substituir por menos 1. A menos 1 ao quadrado mais menos 1 vezes b, que é o valor de... Opa! O x aqui é 0, né, pessoal? O x é 0. Aonde tiver x, eu vou colocar 0. E o y é menos 1. Então, iguala aí com menos 1. Tranquilo? Tranquilo. O que eu posso tirar dessas questões? Eu posso tirar aqui, ó. Na última, cancelo o a, porque está multiplicado por 0. Cancela o b, porque também está multiplicado por 0. Olha o que sobra. Sobra c igual a menos 1. O
que é justamente isso aqui, ó. O ponto C é menos 1, ele já te deu lá no começo. Nem precisaria fazer isso, né? Mas eu fiz para você entender por que o C vai ser sempre o valor que corta o eixo Y. Agora, se eu substituir esse C aqui, ó, vamos organizar. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes A é A. A mais 1 vezes B, B. O valor do C é menos 1 igual a 0. Eu tenho uma equação com duas variáveis, A e B. O que acontece na segunda aqui? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes A, 4A. Mais 2 vezes B, 2B. Mais C. Quanto é que é o C? Menos 1. Tudo isso igual a 0. Eu tenho uma segunda equação. Pronto. Mole, mole. Por quê? Porque se eu tenho duas equações com as mesmas duas variáveis, eu posso fazer um sisteminha. Olha aí, ó. A primeira equação, passando o menos 1 para o outro lado, ela é A mais B igual a 1. A segunda equação, ela é 4A mais 2B igual a 1 também. Passando aí o 1 para um lado e 1 para o outro. Agora eu tenho duas equações com duas variáveis. Vamos fazer aqui pelo método da adição, né? Assunto aí da primeira aula. Método da adição. Como é que vai funcionar isso, pessoal? A mais B igual a 1, 4A mais 2B igual a 2. Eu vou escolher uma das variáveis. Vamos escolher aqui o B. Vamos escolher o B para eliminar o B. Coeficiente de B em cima é 1. Coeficiente de B embaixo é 2. Eu passo o coeficiente de baixo multiplicando em cima. Passo o coeficiente de cima multiplicando embaixo. Só que eu chego numa das duas e troco o sinal. Vamos trocar o sinal do 2 para ficar mais fácil, para a gente não precisar mexer na equação de baixo. Multiplicando toda a equação de cima por 2, por menos 2, desculpa, eu vou ter menos 2A, menos 2B e menos 2 vezes 1, menos 2. E multiplicando toda a equação de baixo por 1, é só repetir. Só repetir, beleza? Se é o método da adição, eu vou poder somar as duas equações. Menos 2A mais 4A dá 2A. Cancela aqui. Menos 2 mais 1, menos 1. Então eu tenho o valor de A sendo menos 1 sobre 2. Vamos ver aqui se está tudo direitinho. Só conferir aqui, pessoal. Está dando alguma coisa diferente. Substituindo o primeiro ponto, 1 e 0, 1 ao quadrado vezes A, mais 1 vezes B, certinho. A mais B menos 1. Aqui, 2 ao quadrado, que é o segundo ponto, 2 menos 1. Menos 1, tá certo? Está igualzinho aqui da apostila. Vai dar 2 ao quadrado vezes A, mais 2B, mais C, igual a menos 1. Certinho. O que faltou aqui, pessoal, foi o outro menos 1. Né? Bem aqui, ó. Que eu já tenho menos 1 do valor do C. Do outro lado eu tenho menos 1 também. Então faltou colocar menos 1 bem aqui, ó. Pronto. Aí eu passo esse menos 1 lá para cima. Vamos começar a nossa resolução da equação aqui. Passando esses menos 1 aqui para o outro membro, vai ficar menos 2. Certo? Aí fica menos 2. Então, ó, A mais B igual a menos 1. E embaixo vai ficar 4A mais 2B igual a menos 2. Agora sim, vai fazer mais sentido a nossa conta, né? Passa aqui o sinal, escolhe uma das variáveis, coeficiente de B aqui em cima é 1, coeficiente de B embaixo é 2. Passo o 2 de baixo para cima, passo o 1 de cima para baixo. E vou trocar o sinal de um deles, no caso aqui do menos 2 de novo, para não ter que fazer nada na equação de baixo. Multiplicando toda a equação de cima por 2, menos 2A, menos 2B, igual mais 2, né? Substituindo aí, vai dar isso. Menos 2A, menos 2B, mais 2. Porque é menos 2 vezes menos 1. Opa, passei o menos 1 lá de baixo. 2 vezes 1, 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Beleza. Na equação de cima eu já terminei. A equação de baixo tem que ser multiplicada por 1
Então não vai ter que modificar nada, né? Não preciso modificar nada porque é tudo multiplicado por 1. Agora sim vai dar certo, pessoal. Então desculpa aí a parte que eu transportei o resultado de baixo, coloquei lá para cima com outro resultado, acabou atrapalhando a nossa vida aí. Mas agora vai dar certo, ó. Dá uma olhada. Somando as equações agora, o que eu tenho? Menos 2a mais 4a, eu tenho 2a positivo. Aqui vai cancelar. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, o valor de A é menos 2. Beleza. Se eu tenho o valor de A, eu substituo e encontro o valor de B. Né? Substituir nessa daqui, para encontrar o valor de B. O valor de A é menos 2. Menos 2 mais B tem que ser igual a 1. Tá? Menos 2 mais B tem que ser igual a 1. Certo? Então, B é igual a 1. Mais 2, B vai ser igual a 3. B é igual a 3. Vamos olhar as alternativas e ver se nós temos isso daí. Menos 1, 2 e menos 1. Menos 1, 2 e menos 1. Alguma coisa ainda não está batendo aí. Né? A mais B, menos 1, igual a 0. Passo aqui o menos 1, vai ficar positivo, certinho. A mais B igual a 1. Quando ele passa para o outro lado, fica positivo. O A deu menos 1, deu menos 2. Também está correto. Pode ser que as alternativas aí estejam trocadas, né? Mas nós aprendemos aí a calcular o A, o B e o C. Então, olha aí, pessoal. O A é menos 2. O C é menos 1. Só pode ser alternativa. Não tem alternativa aqui. Vamos criar aí uma letra F. Vamos criar uma letra F. Deixa eu apagar aqui. Enquanto você copia aí, pessoal. Eu acho que eu peguei os dados da outra questão. Isso não importa. Não importa o resultado. Tá? O importante aqui é, a gente já aprendeu na aula passada a calcular o sistema. Então a gente já sabe calcular o sistema. Então, por enquanto, isso não é o nosso foco. O nosso foco é identificarmos os pontos dentro da tua função. Isso aqui é importante. Então vamos recapitular aqui para ver se a gente consegue encontrar algum outro erro. Pegamos o primeiro ponto, que é o ponto 1 e 0, substitui dentro da tua função. A função é ax ao quadrado mais bx mais c. Aonde aparece x, eu vou colocar 1. 1 ao quadrado vezes a, 1 vezes b e c. Né? Isso aqui vai dar a mais b. O valor de c nós já vimos que é menos 1. Passo menos 1 para o outro lado, né? Vai ficar a mais b igual a 1. Ou a mais b menos 1 igual a 0, dá no mesmo. Beleza. O segundo ponto que nós substituímos. O a é 2, substitui aqui onde tem o x. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes a vai dar 2a. O valor de b vai ser multiplicado por 2, porque onde tem x nós vamos colocar o 2 também. Então vai ficar 4a mais 2b menos 1 igual a menos 1. Achei o erro, pessoal. Está aqui, ó. O menos 1, quando passar para o outro lado, ele vai somar. Quando ele somar, ele vai cancelar esse outro menos 1. Porque vai ficar menos 1 mais 1. Né? Menos 1 mais 1 é 0. Então foi isso aqui que eu acabei me equivocando. Beleza. Vamos lá, sem desistir, pessoal. Vamos fazer pela terceira vez aqui para a gente chegar no resultado aqui. Beleza. Quando o menos 1 passar para o segundo membro, ele vai cancelar esse outro 1 aqui. Né? Eles são iguais, ele vai acabar cancelando e vai dar 0 bem aqui. Coloquei na de cima. A de cima é 1 e a de baixo é 0. Bora lá. Mesmo procedimento para calcular aqui nosso sistema. Escolhe a variável b. Passo 1 multiplicando embaixo, passo 2 multiplicando em cima, troco o sinal desse 2. A de cima vai ficar como? Menos 2a, menos 2b, igual a menos 2. A de baixo, repete. Igual a 0. A de baixo, repete. A de baixo, repete. Somando as duas, menos 2a mais 4a, 2a.
Cancela as duas aqui, igual a menos 2. O A vai dar menos 1 agora. Beleza, chegamos onde a gente queria. O A é menos 1. Se o A é menos 1, substitui dentro da primeira equação, menos 1 mais B igual a 1. 1, passa o outro 1 para o segundo membro, B é igual a 2. Então, olha aí, A é menos 1, questão número 9. O A é menos 1, o B é 2 e o C é menos 1. Alternativa letra B, quase que não sai aí, né? Só por causa de um número que eu transportei errado. Beleza, saiu o resultado aí, letra D de dado. É bom essa questão número 9, porque a gente revisou a parte de sistemas, né? Sistemas lá da primeira aula. Misturados aí com o assunto de equação do segundo grau, misturado também com função do segundo grau. Próxima questão aqui, para encerrarmos. Tem quanto tempo, hein? Né? Próxima questão aqui é a questão 16. Questão 16. Uma bola é lançada para cima. Vou logo copiar a fórmula. Uma bola é lançada para cima, se h é a altura em metros alcançada pela bola t segundos após o lançamento, então as alternativas não estão com letras aí, elas estão apenas para marcar, pode ser que tenha mais de uma alternativa correta. Então, ó, a primeira alternativa é 16 segundos após o lançamento, a bola atinge a altura máxima. Ele está falando de altura máxima, pessoal. Vamos analisar aqui o seguinte. O que está representando a altura? É o h de t. Né? O h em função do tempo é a minha altura. O t é a variável em questão, é o tempo. Então eu tenho aí o tempo, aliás, a altura em função do tempo. Ele quer saber em quanto tempo ele vai atingir a altura máxima. Olha aí, ó. Lembra do que eu falei lá de ponto mínimo, ponto máximo? Toda vez que a questão falar em máximo e mínimo, toda vez que a questão falar uma dessas duas palavras, na verdade ela está querendo dizer o quê? Ela está querendo falar de vértice. Né? Toda vez que a questão trouxer isso aí, máximo e mínimo, a questão na verdade está querendo falar de vértice. Então o que eu vou fazer? Vou calcular o x-vértice e y-vértice. X-vértice menos b sobre 2a, e y-vértice menos delta sobre 4a. Como eu vou precisar calcular o delta, vou lá colocar a fórmula do delta aqui, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Beleza. Calcular o x-vértice. O x-vértice é o x que ele vai estar na altura máxima, certo? X-vértice é o x que ele vai estar na altura máxima. Então o x-vértice é o tempo, né? É o t no caso aí, aonde ele vai atingir a altura máxima. O valor do b, nesse caso, o a é menos 1, o b é 8 e não existe c, o c é 0. Olha aí, ó, x-vértice menos b, o b é menos 8, aliás, o b é 8 com menos da fórmula menos 8, dividido por 2 vezes a, o a é menos 1. Então vai ficar x-vértice menos 8 sobre menos 2. X-vértice é igual a 4. Significa dizer que 4 segundos após o lançamento, ele atinge a altura máxima. Então a primeira alternativa já está errada, porque ele fala em 16 segundos após o lançamento. Então 4, porque aqui o meu x está representando o t. E o y está sendo representado pelo h de t. O tempo vai ser a variável x. Vou encontrar o y-vértice agora, eu preciso do delta. Delta é igual b ao quadrado. O b é 8, 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é 0. Aqui, pessoal, cancela tudo porque tem alguma multiplicação por 0. Se tem alguma multiplicação por 0, o resultado todo é 0. Delta é igual 8 ao quadrado, 64. 64. Então, o valor de delta é 64, o y-vértice será menos 64 sobre 4 vezes menos 1. O y-vértice será 64 dividido por 4, coloca logo positivo, né?
porque o resultado vai dar positivo. 64 dividido por 4 é 16. Significa dizer que a altura máxima é 16. E o tempo que demora para chegar até a altura máxima é 4 segundos. Se eu fosse representar no gráfico isso aqui, ia ser algo assim, ó, pessoal. Ele parte aqui do zero, ele chega na altura máxima e volta para o solo. 4 segundos após o lançamento, ele atinge a altura máxima, que é de 16 metros. Y está em metros, o T aqui tá o X vai estar em tempo medido em segundos. 4 segundos após o lançamento, ele chega na altura máxima, que é 16. Então, olha aí, a primeira alternativa fala 16 segundos após o lançamento, a bola atinge a altura máxima. Não, são 4 segundos após o lançamento. Então, a alternativa 2 está correta, porque fala 4 segundos após o lançamento, a bola atinge a altura máxima. A terceira alternativa, a altura máxima alcançada pela bola é 16. Está certo isso, pessoal? A altura máxima atingida pela bola é 16. Está certíssimo, né? 64 dividido por 4 é 16. Então, a altura máxima que eu alcanço aí nessa questão é 16. Marque também a terceira alternativa. Quarta alternativa. Após 16 segundos, a bola toca ao solo. Não. Olha aqui, ó. Se ele chega na altura máxima depois de 4 segundos, para ele chegar até o solo, ele vai demorar mais 4 segundos. Então, eu tenho 8 segundos. Então, a alternativa correta é a última. Após 8 segundos, a bola toca ao solo. Então, olha aí. A gente marca a primeira alternativa aí, que fala 16 segundos após... Aliás, a segunda alternativa, desculpa. Segunda alternativa que fala que 4 segundos após o lançamento, a bola atinge a altura máxima. Marquem também aí a terceira alternativa, que fala a altura máxima alcançada pela bola é 16. E marquem também a quinta alternativa, que fala, após 8 segundos, a bola retorna ao solo, a bola toca ao solo. Então ficou aí, segunda, terceira e quinta, você marca um xizinho e está feita a nossa questão número 16. Assim nós encerramos essa parte de função do segundo grau, pessoal. A gente revisou aí a parte de Bhaskara, aprendemos ponto de máximo, ponto de mínimo, isso vai ser muito importante para a resolução das próximas questões, né? Revemos alguma coisa aí de sistemas,